Olá, estou aqui para apresentar os temas e habilidades das questões de literatura da prova de linguagens do Enem. Trouxe aqui primeiro as questões por aplicação. Sabidamente, houve 3 aplicações em 2009. Foram 50 questões. 2010, 2 aplicações, 12 questões. 2011, 2 aplicações e 20 questões. 2012, 2 aplicações e 20 questões. 2013, 2 aplicações e 19 questões. Já tem uma média. O normal é haver 10 questões de literatura dentre as 40, tá? Tirando as de língua estrangeira na prova de linguagens. 2014, 3 aplicações e 35. Só reitero, o normal é haver 10 questões. Apresento agora os temas por relevância ou a incidência de temas e conteúdos de literatura na prova de linguagens. 4ª geração do modernismo. Já houve 38 questões. A 4ª geração começa em 1958 com a poesia concreta e vai, evidentemente, até o período aqui em que nós estamos. A 4ª geração é chamada por alguns professores, escritores de pós-modernismo. Tá? Então, só lembrando, 1958, concretismo, poesia concreta. O segundo item que mais cai são as funções da linguagem. Já houve 22 questões. Gêneros e espécies literárias. Os gêneros, evidentemente, são apenas 3. Épico, lírico e dramático. Épicos são as narrativas, líricos são os poemas e dramáticos são as peças teatrais. Tá? As espécies são as modalidades de cada gênero. Soneto, crônica, conto, tá? Romance. Houve 17 questões que abordavam de forma explícita aspectos dos gêneros e das espécies literárias. Figuras de linguagem vem aqui em 4º lugar com 13 questões. A 2ª geração do modernismo é aquela que vai de 1930 até 1945. É a geração em que há um romance psicológico, por exemplo, com Lúcio Cardoso, com o próprio Graciliano Ramos, que também faz parte do romance regional. E vai haver aquela poesia de caráter mais social, por um lado, caráter filosófico, por outro. Quando eu falo em social, penso em poetas como Murilo Mendes, tá? E Jorge de Lima. A 2ª geração na poesia é chamada de neossimbolismo, a poesia em tese mais espiritual, com Cecília Meirelles, com Vinícius de Moraes no início das suas publicações. Tá? E há ainda um caráter meio existencial com Drummond. Tá? Então, a 2ª geração na poesia e na prosa de 30 a 45 já houve 12 questões. Romance regional, não só nordestino, não é porque eu tenho Érico Veríssimo, que é do sul do país. Romance de introspecção psicológica e ainda chamada poesia neossimbolista. A 3ª geração é do Guimarães Rosa e da Clarice Lispector, de 45 a 58. Na verdade, existem alguns autores que são magníficos e que entram na 3ª geração que, em tese, não são estudados, como o senhor Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida. Tá? Dá para colocar aqui o João Cabral, evidentemente. João Cabral, Ariano Suassuna, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, até um poeta menos estudado como Mário Faustino, tá? Da geração de 45, bastante bom aqui. 3ª geração já houve 11 questões. 1ª geração é a fase heróica, a fase iconoclasta, o desdobramento das vanguardas europeias, que vai de 22 até 30, tá? Já houve 10 questões. Pré-modernismo, já houve 10 questões. Romantismo, 7 questões. Mudando aqui, eu tenho ainda realismo, 7 questões. Simbolismo, 4 questões. Intertextualidade, 4 questões. Quinhentismo, 3 questões. Barroco, 3 questões. Naturalismo, 3 questões. Parnasianismo, 2 questões. Denotação e conotação, sim, já houve 2 questões. Eu dou um destaque negativo aqui. No novo Enem, nesse Enem que começa em 2009 e vem até agora, nunca houve questão envolvendo texto do arcadismo. Eu passo, então, a uma análise do estilo do Enem cobrar os estilos de época, os temas literários. Vou apresentar uma questão de cada aspecto apresentado aqui. Tá? Manuel, por que você trouxe aqui em ordem decrescente para que você tenha noção do que cai mais, do que é mais provável
aparecer na sua prova. São esses os temas, os conteúdos e também as habilidades. Tá? Vamos lá. Começa com denotação e conotação. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Aqui, no meio do caminho, aqui um fragmento do poema No Meio do Caminho, do Drummond. Tá? Este poema tem a característica, a alma da primeira geração. É revolucionário, é prosaico, tá? Versos livres e brancos. Mas a questão quer saber o sentido aqui da palavra pedra. A crítica literária vê a pedra neste poema como uma metáfora, tá? No sentido conotativo. A pedra é um óbice, a pedra é um obstáculo. Muito bem. Um fragmento aqui de um texto em prosa. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra é uma herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. Aqui a pedra está no sentido real, denotativo. Então, no poema de Drummond, eu tenho pedra no sentido figurado, exclusivamente, como obstáculo. Aqui, nesse fragmento do texto em prosa, pedra é matéria mineral sólida, dura, tá? Sentido real, denotativo. Linha 3. A lavadeira e a pedra formam um ente especial que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que uma nova pedra a acompanha em surdina. Aqui no finalzinho do texto, na quinta linha, na última linha, a pedra acompanha a mulher se ela entoa uma canção. O sentido é uma personificação, é figurado. No texto 2, então, a palavra pedra aparece tanto no sentido real, denotativo, quanto no sentido figurado e conotativo. Questão. Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra, por meio do qual se observa o emprego em ambos do sentido conotativo da palavra pedra. Totalmente correto. Pedra como obstáculo, no texto 1 de Drummond, e pedra como matéria, como personificada, pedra personificada. Se a mulher entoa uma canção, percebe que uma nova pedra acompanha em surdina. Nos dois aparece o sentido conotativo. No texto 2 aparece conoideno, no primeiro só cono. A letra A é fenomenal, ela já deve ser marcada. Por meio do qual se observa a identidade, significação, já que nos dois textos, pedra significa empecilho. Na verdade, apesar de aparecer conotação aqui no final do texto, se a mulher entoa nova canção, percebe-se que uma nova pedra acompanha em surdina, não dá para identificar que seja um óbice, um obstáculo, um empecilho. A letra B não propõe uma leitura boa. C. A personificação de pedra, que em ambos os textos adquire características animadas. Não. Aqui, se a mulher entoa uma canção, percebe-se que uma nova pedra acompanha em surdina. Isso é personificação, até porque pedra não anda, nem voa. Tá? Acompanhar aqui é um traço, em tese, humano. Isso é a personificação. No texto 1, pedra já se sabe, é obstáculo. A é muito boa, B e C são ruins. Na letra C, o predomínio no primeiro texto, sentido denotativo de pedra. Ruim. Já sabemos que é cono. Com matéria mineral sólida e dura. A utilização no segundo texto do significado de pedra como dificuldade materializada por um objeto. Essa dificuldade aparece no poema de Drummond, No Meio do Caminho. Deve-se, evidentemente, assinar a alternativa A. Só lembrando, tá, que a denotação no sentido real próprio e do dicionário. A conotação no sentido segundo e figurado. Aqui temos um soneto. Raimundo Correia, um dos grandes ou maiores poetas aí do parnasianismo. Uma visão geral aqui do parnasianismo. A poesia, em geral, é metalinguística, é uma poesia que fala sobre a obra de arte, tá? Os sonetos ou poemas que falam sobre os próprios poemas ou sobre outras obras de arte, como túmulos, vasos, esculturas. Além dessa poesia metalinguística, pode haver uma poesia social, tá? De caráter patriótico, uma poesia que elogia aí o estado social, tá? Ou aspecto social do momento. Pode haver uma poesia ainda amorosa, inacreditavelmente, com um ranço ou com uma perspectiva romântica. Há ainda uma poesia filosófica. Só lembrando, o parnasianismo, em geral, ele é metalinguístico. Há uma poesia social, poderia até dizer ufanista, inacreditavelmente,
Criança, ama com orgulho a terra em que nasceste. Não verás país como este. Há, sim, uma poesia social ufanista. Há uma poesia inacreditavelmente romântica, tá? Aquele Nel Mezzo del Camin, que é maravilhoso, já caiu no Enem, e há ainda uma poesia filosófica. É o caso deste poema. Tá? Quanto à forma, no parnasianismo vai haver um rigor. Há uma preferência pelo soneto, não que todos escrevam. Tá? O soneto apresenta 14 versos e não necessariamente 4 estrofes. Pode haver um soneto com uma estrofe só, tal qual ocorre com o soneto inglês. As palavras serão elaboradas, vai haver uma seleção vocabular e ainda vai haver um cuidado com a forma. Vai haver métrica e rima. Tá? Aqui rima, mora, devora, nasce, estampasse. Veja aqui a métrica. Se a cólera que espumador que mó, não me destrói cada ilusão que na, tudo que punge, tudo que devó, o coração no rosto se estampar. É todo metrificado. Isso é a forma parnasiana. A forma é muito elaborada. Isso é um desdobramento de um estilo aqui da arquitetura, de um estilo da pintura, até do vestuário, chamado de art nouveau. Esse deslumbre com a forma muito elaborada. Aqui aparecem palavras elaboradas, rima em métrica e tal, da chave de ouro aqui. Vejamos o poema do Raimundo Correia. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. É filosófico porque fala do ódio, tá? Fala do humano, um sentimento humano, que não é o amor. Se eu pudesse parafrasear, eu diria, a primeira estrofe, se a cólera, se o ódio que transborda do cidadão pudesse ser visto no rosto, é essa a primeira estrofe. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face. Se pudesse ver a tristeza atrás da face. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. É um comportamento humano, é a atitude humana de mascarar a tristeza. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como uma invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja única ventura consiste em parecer aos outros venturosa. É filosófico porque fala do humano, fala do sofrimento humano e, pior, fala da ostentação da felicidade. Peguei uma palavra, sim, do século XXI para poder definir aqui. As pessoas que fingem, essa é a ideia. É um poema filosófico que fala sobre o fingimento da alegria. Tá? Vamos ver o que o Enem quer neste texto. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal, métrica e rima, palavras elaboradas, e racionalidade na condução da temática. É um poema até argumentativo, né? O cidadão defende aqui um raciocínio que é o seguinte: se pudesse ver por trás da face ou da máscara social, tá? Muitos cidadãos seriam tristes. Essa é a ideia. Por isso que digo que tem um caráter argumentativo. O que é chamado aqui de racionalidade na condução da temática. O soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas na sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. É uma prova de linguagens. Dissimular é falsear, dissimular é enganar, dissimular, tá? Ocultar algo aqui. Então, a necessidade de ser aceito leva o indivíduo a ocultar aqui a tristeza. A letra A faz uma paráfrase do núcleo temático do poema. Ela é fenomenal. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Não há compartilhamento. Fala-se só da máscara da alegria e o que há por trás dela, eliminada. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Não se fala em perdoar e aceitar diferenças. O que se fala é de esconder os verdadeiros sentimentos. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Não se fala da exposição dos sentimentos verdadeiros. Então ninguém vai ter piedade do outro, até porque ele parece feliz.
A transfiguração da angústia e alegria, a transformação de angústia e alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Não se fala que é nocivo, tá? A letra E é um distrator bom, apesar da palavra transfiguração, tá? E não se fala só em angústia, fala-se de sofrimento. É um distrator razoável, tá? Fala-se da transformação de tristeza em alegria, de sofrimento, de cólera, se a cólera que espuma. Então, transbordamento do ódio. Essa é a ideia. Tá, que aparece na primeira estrofe. Sem dúvida que se trata aqui da paráfrase melhor, que é a letra A. Questão muito boa, tá? O comando da questão aborda rapidamente a forma e traz o leitor para fazer uma análise da temática que está muito bem parafraseada na letra A. Boa questão.